A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Hernandes Coelho. Quero convidar você para a nossa terceira aula da nossa escola bíblica dominical do primeiro trimestre de 2023, com o tema geral das lições Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Revista essa comentada pelo pastor Elinaldo Renovado. Então nós vamos para a lição de hoje, lição de número 3, com o título O Avivamento no Novo Testamento. Essa é o tema da nossa lição. Texto áureo: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4, versículo de número 10. Esse é o nosso texto áureo. A verdade prática, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Uma consideração: observe que a palavra de Deus, ela revela as raízes do verdadeiro avivamento. Então hoje se fala muito em avivamento, mas um avivamento de movimento, um avivamento sem conteúdo, um avivamento sem as suas raízes serem das Escrituras. Então nós vemos que esse avivamento, ele passa por toda a história, ele alcança não só o Antigo Testamento, como os dias do Senhor Jesus, dos apóstolos e os nossos dias e até a vinda do Senhor Jesus. Então a leitura bíblica em classe está em João capítulo 4, versículo 7 ao versículo 15. Os objetivos da nossa lição, o propósito dessa lição é apresentar o avivamento nos evangelhos, segundo, saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos e conhecer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. A nossa introdução diz assim: nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Então nós vamos estudar um panorama, não temos como de fato detalhado, mas de uma visão panorâmica do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por Ele para proclamar esta mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Então, nós vamos observar nesta lição as boas novas, a mensagem mais poderosa que foi trazida aos homens, a mensagem do reino de Deus. Quando o reino de Deus se instaura na nossa vida, sabe o que acontece? O verdadeiro avivamento, porque nós vivemos na perspectiva do reino de Deus. Nós vivemos aqui, mas trabalhamos pelo reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso primeiro ponto diz assim: o avivamento nos evangelhos. Rapidamente eu quero observar com você o que é o evangelho. Você sabe dizer o que é o evangelho? Evangelho é boas novas, O evangelho é essa notícia boa a qual o Senhor trouxe para nós por intermédio, tanto do que ele falou, do que os apóstolos, seus discípulos transmitiram, as boas novas de salvação, a mensagem que transforma o homem, boas notícias. Esse é o evangelho do Senhor Jesus. Então vamos lá, o avivamento em João. O evangelho de João
Foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí, não consideramos esse evangelho um livro sinótico. É interessante observar que essa visão sinótica da vida, dos milagres, da obra do Senhor Jesus, é uma visão conjunta. Vamos dizer assim, uma visão em que Mateus, Marcos e Lucas narram relatos, às vezes diferindo de um ponto de vista, mas eles apresentam praticamente a mesma coisa. Já o Evangelho de João, ele tem uma perspectiva, uma abordagem diferente. Por isso, não é considerado um evangelho sinótico. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Esse versículo é um resumo da missão redentora de Jesus. Qual é a missão? Preencher o vazio da alma com a salvação e sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Então, esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente, como está lá em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 12 e 13. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Nós sabemos que no Novo Testamento traz uma perspectiva de um avivamento com a manifestação do Espírito Santo, o fruir, os milagres, os dons espirituais, mas percebemos que o maior avivamento é aquele que estava morto espiritualmente, ouviu a mensagem de salvação e foi ressuscitado. Ele passa agora a viver para Deus. Então nós vemos que o resumo da missão redentora de Jesus é preencher o vazio da alma com a salvação e sanar as necessidades espirituais, emocionais do ser humano. Então, com isso nós aprendemos que só Jesus pode preencher. E se só Jesus pode preencher, Jesus é a fonte do avivamento. Não tem avivamento sem Jesus. Emocionalismo ou outras fábulas, histórias, não é a fonte verdadeira do avivamento. É interessante observar isso, que muitas pessoas até se emocionam e se comovem, começam a fazer alguma coisa, a se despertar, mas se não for Jesus a causa, ele vai sentir uma necessidade de procurar outra coisa, mas quando é Jesus a causa, ela faz-se uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, uma mulher, um poço e uma necessidade. A mulher samaritana é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Para compreender completamente a história da mulher no poço, é importante entender quem eram os samaritanos. Você sabe quem eram os samaritanos? É interessante você apresentar isso para a sua classe. Um povo mestiço que havia se casado com os assírios séculos antes. Eles eram odiados pelos judeus por causa dessa mistura cultural e porque eles tinham sua própria versão da Bíblia e seu próprio templo no Monte Gerizim. De acordo com os samaritanos, o templo que eles construíram no Monte Gerizim era o lugar santo e não o templo em Jerusalém. Sua religião era uma mistura de seus deuses estrangeiros com o judaísmo, como está lá em 2 Reis,
capítulo 17, versículo 24 ao 41. Assim a mulher samaritana, na história atual sobre a qual estamos escrevendo, diz: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. João 4 e 20. Sabe o que eu aprendo com isso? Que enquanto nós estivermos cheios das nossas razões, do nosso achismo, nunca seremos avivados. Mas quando nós abrirmos mão daquilo que nós achamos, que nós pensamos, para deixar Cristo preencher, então verdadeiro avivamento acontecerá. Jesus e a mulher discutiram seus pontos de vista sobre a adoração, e a mulher expressou sua crença de que o Messias estava chegando. Jesus respondeu: eu que vos falo, sou ele. Oh glória! Deixando para trás sua jarra de água, a mulher voltou para a cidade e convidou as pessoas, e ela dizia assim: venham, vejam um homem que me contou tudo o que eu já fiz. João 4 e 29. Olha, o comportamento de Jesus chocou a mulher do poço, mas como se isso não bastasse, ele disse à mulher que poderia dar-lhe água viva. Esse é o verdadeiro avivamento, é algo vivo, pulsante dentro de nós, como um presente de Deus para que ela nunca mais tivesse sede. Jesus usou as palavras água viva para se referir à vida eterna, o dom que satisfaria o desejo de sua alma. Glória! Então, vamos ao segundo subtópico, o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 anos depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário ou propósito principal de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Tanto que Mateus, ele escreve a sua genealogia um pouco diferente de Lucas para tratar isso, para retratar que Jesus é da descendência de Davi, o prometido, que herdaria o trono de Israel, para mostrar que Jesus é o avivamento que o mundo poderia vivenciar. Louvado seja Deus. Então, você quer experimentar o verdadeiro avivamento? Tenha um encontro com Jesus. O conceito de reino de Deus apresentado por Jesus no quadro de seu serviço requer um alinhamento entre o conceito do Antigo Testamento e do Novo. Por exemplo, em vez da oração do Antigo Testamento por renovação e avivamento, os cristãos do Novo Testamento são chamados a orar pelos trabalhadores da seara. Mateus 9, 37 ao 38. E para a chegada do reino e sua justiça, Mateus 6, 10 e o versículo 33. Bem como para seguir o exemplo de serviço de Jesus. Receber a unção do Espírito para anunciar o Evangelho, que é acompanhado por sinais e maravilhas. A Galileia era um lugar onde o humanismo de fora se misturava. Então, quando o Senhor Jesus começou seu ministério, lá o povo viu uma grande luz e eles viram Jesus Cristo, a luz do mundo. Então falou Jesus novamente a eles dizendo: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8 e 12. Queridos, observe, Jesus é a luz do mundo. Se Jesus é a luz e Ele está em nós, nós não andamos em treva. Então, quem anda avivado por Cristo, ele não anda no
na escuridão, mas ele anda na claridade, fazendo a vontade de Deus. Os 2 primeiros versículos de Isaías 9 referem-se à primeira vinda de Cristo e ao seu ministério galileu. Esta profecia de Isaías foi mencionada por Mateus no 4º capítulo do seu evangelho. Esta é a profecia de Isaías, capítulo 9, 1 e 2. A área foi chamada de Galileia dos Gentios, porque muitas pessoas haviam migrado para lá de fora do Império Romano. Havia uma área de estalagens ao redor do mar da Galileia, e as pessoas que viviam lá estavam longe de Deus, e eles eram perversos e mundanos. Então, um pouco aí do avivamento em Mateus. Terceiro subtópico do ponto 1, o avivamento em Marcos, né? No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre enfermidades, demônios, forças da natureza e da morte. Já com isso eu digo que o crente avivado é servo, e como servo ele vence, né? Quando se fala de servo, talvez possa se trazer a ideia de alguém perdedor, de alguém que é pequeno, menosprezado, mas Jesus é o servo apresentado por Marcos, servo vencedor. Então quem está avivado por Cristo, ele é vencedor. O evangelista apresenta também Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Com isso, eu aprendo também que quem está avivado por Cristo, ele enfrenta sofrimentos, mas ele não para. Jesus enfrentou todo o sofrimento como servo, mas ele não parou, ele não desistiu. Em terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Assim nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Queridos, se você está avivado por Cristo, então podemos concluir assim dizendo que a mensagem de Jesus através dos seus discípulos é uma mensagem de avivamento, e quando nós recebemos essa mensagem, nós seremos triunfantes sobre a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Vale a pena continuar avivado por Cristo. Então Marcos retrata Jesus como servo sofredor, provavelmente em cumprimento das passagens de servo em Isaías. Então o versículo-chave do tema em Marcos é encontrado no capítulo 10, versículo 45. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Assim nós podemos ver no relato de Marcos que o foco do ministério de Jesus está nas pessoas pobres, sofredoras, como pode ser provado pelo caso de curas mencionado no livro de Lucas. Então, no entanto, as curas não eram apenas físicas, é mais espiritual, como é expresso pelo episódio da cura lá de Bartimeu, o mendigo cego que foi curado por Cristo e segue Jesus no caminho, tornando-se seu verdadeiro discípulo. Glória a Deus. Um exemplo, o caso da cura de Bartimeu, da sua cegueira, é a manifestação, do objetivo da missão de Jesus, a cura espiritual da humanidade. Então, quando somos alcançados pela mensagem redentora, salvadora, triunfante de Jesus, nós alcançamos cura espiritual. Então, o crente avivado que vive os evangelhos, ele é curado, ele é sarado e ele é
vencedor. Quarto subtópico do ponto 1, o avivamento em Lucas. O evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o evangelho do Filho do Homem. Pelos estudiosos, nenhum outro evangelho retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, o novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Olha, o avivamento ele é enviado dos céus para a terra, não da terra para o céu. O evangelho de Lucas, ele tem uma compreensão profunda e sutil do Antigo Testamento, mostrando o tempo como destino constante de Jesus, desde a sua infância até o seu ministério propriamente dito, aos seus 30 anos. Apenas Lucas conta que um anjo ajudou Jesus na agonia no jardim do Getsêmani e que seu suor se tornou como grandes gotas de sangue. Lucas, sempre atento ao envolvimento das mulheres, fala-nos das filhas de Jerusalém na via dolorosa. Se não fosse por Lucas, não saberíamos a maravilhosa história do Senhor aparecendo a 2 discípulos que saíam para Emaús. Lá temos a própria visão de Jesus sobre sua morte e ressurreição e uma descrição reveladora de como Cristo pretende permanecer conosco agora. Então, ponto 2, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Primeiro, subtópico, o avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1:5. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Os discípulos foram ordenados a permanecer até o outro evento, que seria o derramado do Espírito. Muitos outros também foram ordenados, mas apenas 120 ainda estavam no cenáculo no dia de Pentecostes. Eles receberam o derramamento inicial do Espírito porque obedeceram. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o avivamento é para aqueles que perseveram. Você não pode desistir, você não pode parar. Talvez na tua vida haja momentos, haja tempos de escassez, haja tempo de sequidão, mas você precisa perseverar, porque o avivamento vai ser constante na sua vida. O derramamento do Espírito Santo no Pentecoste foi em certo sentido único, mas em outro sentido, o primeiro de muitos desses derramamentos. De um ponto de vista, o Pentecoste deve ser visto como parte da atividade redentora de um só por todas de nosso Senhor. Foi, afinal, o ato conclusivo da sua ascensão. Então, quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Segundo subtópico do ponto 2, a descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado no capítulo 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C., lá no livro de Joel. Este evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, o Senhor reuniu os discípulos e falou sobre a grande comissão lá em Marcos 16:15 ao 18. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:1 ao 3. Para executar a grande comissão, para pregar o evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Então nós vemos que o derramado Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é uma capacitação
para levar o evangelho. E esse derramar faz parte desse avivamento, né? Sabemos que o avivamento não se restringe ao batismo, mas o batismo faz parte de uma vida avivada. Considere os poderosos efeitos do Pentecoste. Os apóstolos foram dotados de poder do alto, assim como Cristo tinha prometido. Aqueles que tinham sido tímidos, temerosos, agora se tornaram ousados e destemidos. Dentro de um espaço muito curto de tempo, o número de convertidos excedeu a 5.000. Então, começando em Jerusalém, a fé cristã se espalhou. Foi levada para Samaria, Cesaré, Filícia, para Chipre, para a grande cidade de Antioquia, na Síria. Veja que um aumento notável na vitalidade dos crentes e um aumento notável no número de almas sendo salvas, essas duas coisas são a essência do avivamento. Veja isso, um aumento notável na vitalidade, sabe? Na força, na garra, na ousadia e também no número de almas foram ou é essência do avivamento. O avivamento não é movimentos, o avivamento não é apenas profecias, línguas estranhas, mas tem que haver consigo vitalidade e também o movimento evangelístico. Essas duas coisas marcaram o progresso da igreja cristã após o derramamento do Espírito Santo. Então nós vemos que a igreja enfrentou perseguições, mas cheia do Espírito Santo, elas levaram a mensagem. Então, quando uma igreja está cheia do Espírito Santo, crentes batizados, revestidos, eles enfrentam perseguições e avançam na missão de ganhar almas. Terceiro ponto da lição, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Primeiro subtópico do ponto 3, avivamento nas epístolas paulinas. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador. O apóstolo e doutor dos gentios, como está em 2 Timóteo 1:11. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Observe uma coisa: quão maior é a obra do Senhor na nossa vida, maior será a nossa motivação. Como diz a Bíblia, quanto mais perdoados somos, mais amados nós somos, né? Mais o amaremos, porque vimos o grande amor que ele concedeu a nós. Então veja, Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido, passou a ser pregador, apóstolo dos gentios, e ele agora se dedica e escreve 13 cartas entre igrejas, pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como justificação pela fé, está em Romanos 5:1, a salvação em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, como está em 1 e 2 Tessalonicenses, o advento da alegria dos salvos, como está em Filipenses 4:4. Todavia, e especialmente, vale nós destacar o apelo do apóstolo Paulo aos Efésios: mas enchei-vos do Espírito Santo. Oh, glória! Esse apelo continua a ecoar atualmente. Veja, Paulo conclama os irmãos de Éfeso: enchei-vos do Espírito. Ele também continua dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. Se encha desse avivamento, desse fervor espiritual. Como disse Paulo escrevendo aos Romanos, que devemos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Paulo era um ex-fariseu
que instigou muitos avivamentos. Após sua conversão, sobre a qual nós podemos ver lá no livro de Atos, no capítulo 9, Saulo, como era então conhecido, segue para Damasco, onde recuperou a visão, após a cegueira que havia ocorrido enquanto viajava para Damasco. Sua conversão foi imediata e completa. Então nós vemos que a conversão de Saulo, ela foi imediata e completa. Há muitas pessoas que demoram, paulatinamente, vão mudando, mas Paulo foi imediata e completa. Considerando que ele tinha sido o maior inimigo do cristianismo, ele se tornou seu grande propósito e evangelista. Atravessando mares, continentes, em busca incansável de convertidos. Segundo o subtópico do ponto 3, avivamento nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos aparentemente sem perspectivas avivalistas. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Olha, o avivamento leva a pessoas a viverem os princípios de Cristo na sua vida. O crente que anda avivado, ele vive os princípios bíblicos na sua vida familiar, no trabalho, na sua vida social, conjugal, com seus filhos. Então essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé, da salvação, acompanhada de boas obras, como é colocado no livro de Tiago, o valor da santificação, do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida avivada. Então, quando nós olhamos para uma pessoa que diz ser avivada, nós precisamos olhar para o que diz as epístolas a respeito da vida do cristão. Se esses princípios, essas normas, essas condutas se faz presente, então nós podemos dizer que esse é um verdadeiro cristão avivado. As epístolas gerais ou universais na Bíblia são as 8 cartas do Novo Testamento que foram escritas pelo apóstolo Paulo. São elas: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª epístola de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João e Judas. Foi por uma sucessão de avivamentos que a igreja primitiva fez seu notável progresso. Oh, glória! Então as epístolas gerais refletem o desafio essencial que os cristãos enfrentaram no Império Romano, como seguir Jesus em um ambiente difícil. Os primeiros cristãos enfrentaram problemas como escravidão, favoritismo, abuso por parte dos ricos e poderosos. Eles lidaram com palavras duras e conflitos. Eles lidaram com tensões reais entre ambição e dependência de Deus. O medo que fazer as coisas do jeito de Deus os colocaria em conflito com aqueles que têm autoridade. Queridos, por fim nós vamos ver o avivamento no livro do Apocalipse. O último livro da Bíblia, escrito entre 90 e 96 depois de Cristo, traz revelações singulares. Olha, singulares. É diferente de outras, aquilo que João traz, livro da revelação. Ele traz revelações singulares a respeito do fim do tempo, a revelação do Cristo glorificado, Apocalipse 1:1, a revelação das coisas passadas, Apocalipse 1:19, a revelação de coisas em relação à igreja, Apocalipse 2:3, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, segundo os Coríntios 5:10, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, Apocalipse 4:22, depois de 7 anos em que haverá
a grande tribulação na terra. O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro no céu. Jesus voltará em glória. Será visto por todos os habitantes da terra. Apocalipse 1:7. Ele dará fim à grande tribulação, implantará gloriosamente o seu reino. Nesse dia, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história, onde o próprio Cristo pisará sobre essa terra e governará, dirigirá o maior avivamento, ou o último avivamento da história, porque então estaremos para sempre com o Senhor. O livro de Apocalipse prediz que 2 grandes avivamentos espirituais acontecerão na terra pouco antes da sua segunda vinda. Um será enviado do céu e o outro ascenderá do abismo. Um avivamento será enviado por Deus, o outro será uma falsificação enviada por Satanás. Aqueles que participarem do verdadeiro avivamento do céu passarão a eternidade no céu. Apocalipse se refere a essas pessoas como os santos. Aqueles, no entanto, que foram apanhados no falso avivamento e se recusarem a deixar Deus libertá-los dele, acabarão por perecer e perder a vida eterna. Então, o avivamento do céu, o verdadeiro avivamento, é encontrado em Apocalipse 18, 1-4. Essa é a parte da mensagem final dada por Deus à humanidade caída. É um convite para participar do avivamento do céu e também para evitar o falso avivamento. Veja só, o versículo 1 diz assim, do capítulo 18: aqui está uma imagem do avivamento de Deus no tempo do fim. O anjo que desce do céu indica que esse avivamento é de Deus. É o negócio real, o genuíno, o autêntico avivamento no fim dos tempos. O anjo tem grande poder, que significa que o avivamento de Deus no tempo do fim terá grande poder. De fato, será tão cheio de poder que o mundo inteiro ouvirá a mensagem final de Deus. Então, nós vamos ver que o lar do cristão está no céu e Jesus prometeu voltar e levar seu povo para lá. O avivamento de Deus no tempo do fim é realmente sua obra final de preparação para que eles estejam prontos para viver no céu. Esta é uma boa razão para se certificar de que você participa do avivamento do céu e evita o falso avivamento. Então, concluímos assim dizendo: o avivamento também é encontrado nas epístolas e no Apocalipse. Para concluirmos, o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa terceira aula da nossa escola bíblica. Você que ainda não é inscrito, já se inscreva, já deixa o teu like e já ativa as notificações para quando eu postar o novo vídeo da escola bíblica aqui, você seja notificado, tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus assim permitir.